Se você há muito tempo atrás assistiu Gumball e chegou mais ou menos ali na terceira temporada, você com certeza se lembra do grande plot twist que a gente teve sobre a Penny nesse desenho. A Penny, na verdade, é uma das personagens mais poderosas da cidade de Elmore, e ela o tempo todo não tinha aquela forma de amendoim que a gente achava que ela tinha. Esse corpo de amendoim que ela tinha era só uma casca para proteger a cidade ou proteger ela mesma do poder que essa personagem tem. A Penny o tempo todo estava guardando o poder de se transformar em qualquer criatura e usufruir do poder dessa criatura. Por exemplo, se ela virar um dragão, ela pode sair por aí voando e soltar fogo em todo mundo. Esse poder dela de se transformar é um poder bem destrutivo se esse poder estivesse em mãos erradas. Em alguns episódios mesmo, a gente conseguiu ver o potencial desse poder em ação. Teve um mesmo que ela se descontrolou psicologicamente e saiu por aí destruindo um pedaço da cidade em que eles vivem. A Penny basicamente não pode sentir raiva ou remorso, senão ela tem o potencial de destruir uma cidade inteira com esse poder dela. E de alguns dias pra cá eu me peguei pensando, qual será que era a mensagem dos criadores de Gumball ao esconder esse poder na Penny? O que será que eles estavam querendo passar pro espectador com essa personagem e com esse poder que ela guardava dentro dela o tempo todo? Por que isso foi um plot twist de certa forma? E depois de pensar muito, eu acho que eu entendi a mensagem que os criadores de Gumball estavam querendo trazer pra gente. Gumball talvez estava tentando contar uma história que representa diversas pessoas da vida real, sobre como é o nosso processo de amadurecimento enquanto ser humano na sociedade. Eu acho que a Penny está representando isso, vocês vão entender. Falar sobre a Penny não é muito fácil porque você que está me assistindo pode se identificar e ter gatilhos com o que eu vou dizer sobre ela e sobre o que eu teorizo que era a mensagem dos criadores sobre ela. Mas vamos devagar, vamos começar reunindo informações sobre a Penny, que foi apresentado pra gente no desenho, pra gente conhecer melhor sobre essa personagem. A Penny é introduzida pra gente na primeira temporada de Gumball, como vocês obviamente se lembram. Ela é o par romântico do Gumball, mas ela não pode ser resumida só a isso, porque a profundidade que essa personagem tem e o carisma que ela tem também roubam a cena em diversos momentos. Em muitos momentos, principalmente depois dela sair dessa casca dela, ela se torna uma personagem muito boa. Ela é uma das melhores alunas de Elmore, ela nunca deu trabalho na escola, ela tem uma família bem margarina, mora com o pai dela, que é um personagem que teve destaque também, que é o Sr. Fitzgerald. Ela mora também com a mãe e com uma irmã mais nova, e os integrantes da família dela explicam bem as razões de por que essa personagem é a mais racional da escola de Elmore. O pai dela é bem super protetor às vezes com ela, principalmente com o relacionamento dela com o Gumball, porque o pai da Penny não gosta da família Watterson desde as antigas, desde a época que ele estudava. Que inclusive eu fiz um vídeo exclusivo para membros do canal falando dessa briga dessas duas famílias, que tá na descrição e passando no card. Se você quiser assinar e conferir esse vídeo, você vai ajudar o canal diretamente, muito obrigado. E o pai da Penny é bastante protetor com ela também, pelo fato dela ter esse poder muito grande guardado dentro de si. O pai dela tem medo que ela se descontrole e machuque alguém, então ele tá sempre ali à espreita cuidando dela. Também foi a ideia do pai dela que ela se protegesse numa casca, já que a casca de amendoim que ela vive segura o poder dela dentro da casca e ela pode ter uma vida normal. E uma coisa que a gente nota quando assiste Gumball é essa racionalidade que eu mencionei que a Penny tem. A Penny dificilmente entra num conflito ou perde a paciência com outra pessoa nesse desenho. Ela é uma personagem muito racional e talvez toda essa racionalidade que ela tem esconda na verdade algo muito interessante da sociologia. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo imagine uma coisa comigo. Como será que foi para Penny crescer com todo esse conceito que ela tem de ter um superpoder dentro dela e que se ela se descontrolar ela pode machucar alguém ou destruir uma cidade? Se a gente pensar bem profundamente, a gente consegue imaginar que crescer com isso não foi fácil, que a criação dela talvez tenha sido cheia de limitações e cuidados especiais para que ela não se descontrolasse e tal. E essa adversidade da vida dela de ter um superpoder que varia com as suas emoções foi responsável por trazer essa racionalidade e esse pacifismo, por assim dizer, que ela tem. Foi uma racionalidade que ela não aprendeu a ter por bem, mas sim por mal, tá ligado? Ou ela age de maneira racional, ou ela tem o potencial de destruir o mundo inteiro. E a maneira com que a Penny adquiriu a racionalidade dentro dela
é um conceito muito importante que dá pra gente discutir aqui. Phantom, mas por que isso é tão importante? Por que a gente tá discutindo sobre a personagem da Penny, Phantom? Por que diabos você tá fazendo um vídeo falando de personagem de desenho? Bom, talvez, ênfase no talvez, a Penny e sua racionalidade esteja representando a maioria das pessoas da vida real e desmistificando um mito que tem na nossa sociedade de que pessoas, quando crescem com dificuldades, se tornam pessoas muito agressivas. Eu sei que tá difícil de entender esse vídeo, mas não desistam de mim, eu vou explicar a ligação das duas coisas, da Penny com a sociedade. Existe um senso comum na nossa sociedade de que quando uma pessoa cresce em um ambiente agressivo ou com dificuldades de maneira geral, ela se torna agressiva ou uma pessoa ruim também, por ter crescido nesses ambientes. Mas, na minha visão sobre a sociedade, essa afirmação é uma meia-verdade. Pessoas que crescem com adversidades igual a Penny também cresceu, se tornam, na verdade, sábias, racionais e pacifistas em suas vidas. É comum sim que essa pessoa que cresceu com adversidades seja uma pessoa agressiva por um período da vida dela, igual o senso comum prega. Talvez ela seja muito revoltada enquanto ela é jovem, mas é comum também essa pessoa no futuro dela se autoconhecer e se tornar uma pessoa muito boa e cheia de sabedoria quando tá ali por volta dos 25 anos pra cima. E ela se desconstrói justamente porque ela já foi uma pessoa agressiva ou que já passou por alguma dificuldade. Vocês conhecem aquele ditado que diz que só quem enfrentou uma guerra valoriza a paz? Bom, basicamente é disso que essa frase está falando. Que pessoas que nascem agressivas ou em um ambiente ruim tendem a se tornar uma pessoa muito sábia e racional porque ela entende o valor da paz. E eu acho que a Penny é justamente isso também. A Penny mais do que ninguém sabe o quanto o poder dela pode causar alguma destruição, assim como essas pessoas da vida real sabem o quanto elas podem ser destrutivas com as outras pessoas também. E por isso, tanto a Penny quanto as pessoas da sociedade que já passaram por dificuldades optam pela paz e pela racionalidade. Não é por acaso que a personagem mais racional, mais cordial e cavalheira desse desenho seja a mesma personagem que tem o poder mais destrutivo dessa cidade. A Penny só é essa pessoa boa porque ela sabe como pessoas podem ser destrutivas umas para as outras. Não é por acaso que os criadores escolheram especificamente a Penny para ser portadora desse poder. Só quando você já foi uma pessoa destrutiva e agressiva, você entende o quanto essas coisas podem destruir tanto a sua vida como a vida das pessoas ao seu redor. Nos poucos episódios em que a gente viu a Penny se desequilibrar e acabar ferindo alguma pessoa, destruindo alguma parte da cidade, eu acredito que a mensagem dessa destruição fosse na verdade uma metáfora. Uma metáfora sobre como nós, seres humanos, podemos ser destrutivos na vida de outras pessoas se a gente não tratar as pessoas com empatia. O medo e a destruição que a Penny já causou em Elmore pode ser na verdade a destruição que você faz na vida de uma pessoa quando você age agressivamente. Mas foi justamente por ter feito as pessoas sentirem medo, por ter feito alguma destruição, que a Penny entendeu o valor da paz e da racionalidade. E nós, seres humanos da vida real, fora do desenho, também passamos por esse processo. No nosso desenvolvimento como ser humano, a gente causa mal para outro indivíduo. Tipo, é inevitável, a gente acaba sendo o vilão na história de alguma pessoa, acaba agindo de maneira errada com alguém. Somos humanos e errar com as outras pessoas faz parte do nosso desenvolvimento. Mas não tem por que a gente sentir vergonha de ter agido com raiva ou de ter sido destrutivo na vida de algum outro ser humano. Ser uma pessoa agressiva e acabar magoando alguma pessoa durante nossa jornada é parte do nosso processo de desenvolvimento, mas não é o nosso destino enquanto ser humano. Eventualmente, todos nos tornamos a Penny. Todos nós temos o poder da Penny de destruir tudo ao nosso redor. Mas isso também faz a gente alcançar a racionalidade inigualável que a personagem da Penny tem. Todos nos tornamos seres racionais que prezam pelo pacifismo, prezam pela empatia, justamente porque através das nossas próprias ações a gente viu como um ser humano pode ser destrutivo na vida de outro ser vivo. Através dos nossos erros a gente desenvolve racionalidade e empatia. Então, se você que está me assistindo ainda tem algum rancor do seu próprio passado, sobre ter feito algum mal para alguma pessoa que você se arrepende bastante, saiba que isso é parte do processo.
Você só tá entendendo seus poderes e suas limitações como ser humano, por assim dizer. Você tá compreendendo que com as suas palavras ou com as suas ações, você pode fazer muito bem, mas também muito mal para outra pessoa. Cedo ou tarde, por você se conhecer o suficiente e saber do seu potencial de destruição, assim como a Penny também se conheceu, você também vai alcançar sua própria racionalidade.